Boa tarde, meu nome é Jordana, o grupo é composto pelo Cauã, por mim e pelo João Pedro. Hoje a gente vai falar sobre a diferenciação de água e solo em diferentes profundidades. Esse trabalho foi feito em uma propriedade rural de Borá, Goiás. O produtor rural era o Sr. Anacleto, e ele pediu para o técnico estudar a diferenciação de umidade em um metro de profundidade por um metro cúbico. Esse produtor plantava milho em sua área e ele queria saber esse estudo por conta que ele poderia regular os seus maquinários de plantação com mais eficiência. Por conta que até na hora da plantação a gente tem que saber qual o centímetro que a gente vai jogar essa semente no solo. Se é 1, 2, 3, 4 centímetros, para a sua melhor germinação, para ter uma melhor umidade. Então ele fez isso aqui, tem o gráfico certinho da profundidade, Z metro, que é de 0 até 1, e ele descobriu a umidade dessa profundidade, que 32%, 30,8%, 29,6%, 28,4%, 27,2% e 26%. E a interpretação foi que aqui é na superfície, que a superfície recém-ligada, fez primeiro a ligação para fazer esse estudo na profundidade. Ele não pegou o solo seco, ele ligou primeiro para depois descobrir essa porcentagem da umidade. Aí ele teve uma leve redução, a cada vez mais ele aprofundava no solo, tinha uma maior redução de umidade. Raízes ali da acesso do água, como eu falei, que durante o período, quando já germinado a milho, ele já podia descobrir que quando a planta estivesse 0,4 metros, a planta ainda acessava uma boa água, que a mais que isso, ela teria uma redução de água. Aqui, camada intermediária, camada mais seca. Então, quando ela chegasse no estágio de 0,8 metros, ela não teria uma boa quantidade hídrica, E o fundo de perfil analisado, que foi o perfil que já não tinha tanta água, mas não tinha quase nada de umidade, só tinha 26%. Bom, aqui o técnico ele quis descobrir qual que é a quantidade total de água armazenada em um metro de solo por metro quadrado da superfície. Como é que ele fez para descobrir isso? Ele utilizou a função UZ é igual a 0,32 menos 0,06Z e utilizou a fórmula da integral de zero inicial até 1 final de UZ. Aqui a gente tem a integral de 0,32 menos 0,06Z dz, que vai resultar em a integral de 0,32 vai ser 0,32Z menos a integral de 0,06Z. Como é que a gente faz? 0,06Z ao quadrado dividido para 2, que vai dar 0,03Z ao quadrado. E a gente vai substituir tudo por um final. Por que a gente só vai usar 1? Porque o zero vai zerar tudo, então a gente não quer isso. Então, 0,32, 1 vezes 1, menos 0,03, 1 ao quadrado. Vai dar 0,32 menos 0,03. Isso tudo vai dar 0,29 metros por metro. E a gente sabe que 1 metro cúbico de água é igual a 1000 litros. E a gente vai converter com 0,29, que vai ser 0,29 metros por metro, que é igual a 290 litros por metro quadrado. Bom, pessoal, agora são as perguntas obrigatórias, que está no tema. A pergunta é: por que o Z está em metros cúbicos? E após integrar em relação a Z em metros, o resultado sai em metros cúbicos por metros quadrados. Primeiramente, a gente vai estar respondendo a primeira questão: por que o Z está em metros cúbicos? O Z é a unidade volumétrica, como a gente viu no início do gráfico que eu apresentei para vocês, aquele 0,32 que é 32%. A unidade volumétrica se calcula da seguinte maneira: o volume de água encontrado e o volume de solo que ele fez essa análise. Então, vai ficar metros cúbicos divididos por metros cúbicos. Agora, respondendo a segunda parte dessa questão, após integrar em relação a Z em metros, o resultado sai em metros cúbicos por metros quadrados. Por quê? Por conta da integral. Quando a gente está integrando, a gente está fazendo
essa questão aqui, que é metros cúbicos por metro quadrado, que é a pergunta. Então, por conta da integral, por conta da unidade volumétrica, a gente vai encontrar metros cúbicos por metro quadrado. Respondendo a outra pergunta sobre o nosso vídeo, a pergunta é a seguinte: geometricamente, o que representa a integral de 1 em relação a z do gráfico de 1 para 0 menor que z menor que 1? Sabendo que a integral de 0 inicial e no final de 1 em relação a z dv, sabemos que ela é entre z igual a 0 e z igual a 1. Nisso, a soma da unidade de trabalho do solo resulta no volume total de água na superfície. Então, sabendo desse resultado, podemos saber que no gráfico, a área sobre a reta é o resultado total de água no solo. Então, a pergunta agora é: se o solo tivesse unidade uniforme em todo o perfil, que função U e Z você usaria? E como mudaria a integral? Bom, se ela tem a mesma unidade em todo o perfil, podemos saber que ela é constante. Então, a gente pode mudar ela por U, Z. Integrando o zero em relação a zero inicial e o final, sabemos que o zero vezes o final menos o inicial é igual ao zero. Sabendo disso, podemos ter o resultado de que em toda a superfície de profundidade da Terra, ela é a mesma unidade. Bom, em que situações a função afim deixa de ser válida? A função afim ela só é válida quando a umidade do solo é aproximadamente linear com a sua profundidade. Então, se houver alguma alteração nessa profundidade desse solo, vai ter alteração na umidade. E isso pode acontecer quando, por exemplo, aqui tem camadas de solo com texturas diferentes. Por exemplo, se eu tenho um solo que ele começa meio argiloso, depois tem areia e depois tem um cascalho, a retenção de líquido vai ser diferente, a retenção dessa umidade vai ser diferente, então não vai ser de forma linear. Então a função afim acaba não sendo válida. Bom, pessoal, agora para finalizar, essa pergunta entra bastante na nossa área, que é: como o resultado pode ser usado no planejamento da irrigação? Gente, é fundamental a gente saber esse planejamento da irrigação, para a gente não fazer o gasto à toa de dinheiro e não fazer uma regulagem errada que pode encharcar os nossos solos, matando a nossa cultura. Como no caso do seu Anacleto, na região aqui de Porá, que o técnico de campo fez o estudo da umidade em uma profundidade de 1 metro, e descobriu essa umidade e pode fazer uma irrigação adequada. Porquanto não adianta a gente ter uma tecnologia e não saber regular essa marca. O solo do seu Anacleto apresenta uma umidade adequada de milho? Bom, pesquisando, a gente descobriu que a umidade adequada para o milho é entre 0,12 até 0,70. O que significa isso? No 0,12 ele entra no ponto de murcha, ele vai acabar morrendo por falta de água. E em 0,70 ele vai acontecer a mesma coisa, só que não ponto de murcha, ele vai ocorrer um cisdecínio que vai acabar morrendo. E sabendo que no solo do seu Anacleto, o ponto mais alto de umidade dele é 0,32%. Então, está adequado para a cultura de milho que ele planta naquela sua propriedade. E o ponto menor, que quando está com 1 metro de profundidade, ele está com 0,26%, que corresponde a 26%. Então, ele não vai precisar de irrigação. E se ele quiser, do mesmo jeito, colocar uma irrigação, ele pode fazer uma regulagem mais precisa, sabendo desse estudo, para não chegar até os 0,70, E até com 1 metro, ele não vai entrar no ponto de murcha. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho sobre a distribuição de água na profundidade do solo. Agradeço a vocês pela atenção e tenham uma boa tarde.